ótimo dia para você. Está no ar o TVB Notícias desta quinta-feira, 12 de setembro. Vamos saber o que é notícia no Brasil e no mundo. Começa amanhã os saques de até R$500 das contas do FGTS. Quase 10 milhões de brasileiros pretendem pagar dívidas com o dinheiro do fundo. Após demitir o secretário da Receita Federal, o presidente Jair Bolsonaro diz que a criação de uma nova CPMF está fora da reforma tributária do governo. O perigo dos cigarros eletrônicos, eles são mania entre os jovens americanos. 6 mortes estão sendo investigadas nos Estados Unidos. Brasil registra quase 1,5 milhão de casos de dengue só neste ano. O número é 6 vezes maior que o registrado nos 8 primeiros meses do ano passado. No esporte, a Ponte Preta recebe o Vila Nova hoje à noite no Moisés Lucarelli. E a vitória do Atlético Paranaense sobre o Internacional no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O TVB Notícias está no ar. Seja bem-vindo a essa edição. Eu começo com uma história impressionante. Um jovem pulou na frente de um carro em movimento para salvar a vida do cachorro de estimação. A cena foi gravada por câmeras de segurança. O estudante de 20 anos teve uma luxação no fêmur e teve que passar por cirurgia, mas já recebeu alta. O cachorrinho Snoopy escapou sem ferimentos. A modelo Nájila Trindade prestou depoimento no Rio de Janeiro sobre a divulgação de fotos íntimas dela em uma rede social do jogador Neymar. Nesse tempo de seca, uma imagem chamou muito a atenção durante uma queimada numa fazenda no interior de Goiás. Olha só, é um redemoinho de fogo com as labaredas alcançando uma altura impressionante. Ali também dá para a gente ver que se formou uma grande cortina de fumaça. Isso aconteceu durante a queimada do pasto de uma fazenda na cidade de Santa Helena de Goiás. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas, mas realmente assusta, né? O número de queimadas e a estiagem prolongada fizeram o governo do Mato Grosso do Sul decretar situação de emergência. Mais de 1 milhão de hectares de vegetação já foram destruídos. Em algumas cidades, a temperatura está 5 graus acima da média. O governo recuou e, após bloquear verbas da educação, anunciou que vai manter as mais de 3 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que tinham sido cortadas. A medida foi possível após uma negociação com o Ministério da Economia e o desbloqueio de 20 bilhões de reais do orçamento até o fim desse ano. O anúncio foi feito pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. A demissão do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, confirmou a rejeição do Congresso à criação de um imposto semelhante à antiga CPMF. O presidente Jair Bolsonaro se disse contrário à ideia e a tentativa de recriar o imposto derrubou o secretário por determinação dele. O procurador de Justiça de Minas Gerais, que causou polêmica e indignação ao reclamar do salário bruto de R$35 mil, pediu licença do cargo. Leonardo Azeredo dos Santos foi afastado por licença médica, mas vai continuar recebendo salário. O Ministério Público de Minas não informou qual a causa do pedido de afastamento, nem quanto tempo o servidor vai ficar ausente. O procurador gerou revolta na população depois que um áudio foi divulgado no começo da semana. Nele, Leonardo diz que o valor de mais de R$24 mil líquidos que recebe por mês, mais benefícios, é um miserê e não cobre os gastos dele e de outros colegas. A ouvidoria do MP recebeu 10 representações de cidadãos contra a conduta dele. As queixas foram encaminhadas para a Corregedoria Geral, que vai apurar eventuais irregularidades. Um brasileiro morreu ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A morte de Evandro Ramos Santiago, de 33 anos, foi há uma semana, mas só nos últimos dias a família foi informada e agora faz campanha para tentar arrecadar $10 mil para tentar trazer o corpo dele de volta para o Brasil. Segundo a família, ele morreu afogado tentando atravessar um rio na fronteira do México com os Estados Unidos nadando. Ele não teria aguentado a força da correnteza. Evandro era casado e tinha um filho pequeno. Segundo órgãos que auxiliam pessoas que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, só no ano passado, 283 pessoas de várias nacionalidades morreram nessa travessia ilegal. O Itamaraty, no entanto, não confirma o número porque acredita ser muito maior, já que muita gente não procura as autoridades com medo de punição.
E em meio a essa crise de imigração, principalmente nos Estados Unidos, a Suprema Corte do país autorizou o governo americano a restringir asilo a imigrantes. Por 7 votos a favor e 2 contra, a Suprema Corte atendeu a um pedido do presidente Donald Trump, que quer conter o fluxo de imigrantes na fronteira com o México. A medida deve afetar principalmente cidadãos de países da América Central. No decreto do presidente americano, os imigrantes que não solicitaram asilo quando estavam em um outro país estão impedidos de fazer isso no território americano. Trump comemorou a decisão nas redes sociais. Pela primeira vez, cientistas encontraram vapor de água em um planeta fora do sistema solar. O planeta chamado K2-18b tem a temperatura perfeita para ser habitável. Mas tem um detalhe: fica a mais de 100 anos-luz da Terra. Por isso, especialistas afirmam que vai ser impossível se mudar para lá. E uma competição de surf diferente chamou a atenção nos Estados Unidos por causa dos competidores. 70 cachorros disputaram o 14º Surf Dog na cidade de Santa Fé, na Califórnia. Para ganhar os ossinhos de melhores surfistas, os cães foram julgados pelo desempenho nas ondas. 100% da renda arrecadada no evento foi destinada para associações que cuidam de animais abandonados. A gente segue com as notícias internacionais. O governo dos Estados Unidos quer banir os cigarros eletrônicos do país. Eles viraram mania entre os jovens americanos, mas estão causando doenças respiratórias. 6 mortes estão sendo investigadas. Gostos variados atraem um número cada vez maior de jovens e adolescentes. Eles imaginam que esses aparelhos são uma alternativa mais saudável ao cigarro comum. A reunião na Casa Branca discutiu o aumento do número de mortes relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos com sabor. Não podemos deixar as pessoas adoecerem, disse o presidente Donald Trump, e pressionou o FDA, órgão encarregado da qualidade dos alimentos e remédios, a banir o produto em todo o país. O Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos fez uma pesquisa agora e descobriu que nos últimos 30 dias, 25% dos alunos do ensino médio do país fumaram cigarros eletrônicos, especialmente os que têm sabor de fruta e de hortelã. Os Estados Unidos já listaram quase 500 pacientes com doenças respiratórias agudas nos últimos meses que fumam cigarros eletrônicos. 6 mortes estão sendo investigadas. O FDA prometeu apresentar um plano para barrar a venda dos cigarros eletrônicos com sabor até o mês que vem. Que o chocolate melhora o humor, faz a gente ficar mais feliz, todo mundo já sabe, né? Mas ele tem uma excelente função também no combate à depressão. Pois é o que revelou uma pesquisa americana que estudou uma substância presente no cacau. No próximo bloco, uma chita sobe em cima de um carro e assusta a família na África. O TVB Notícias volta já. TVB Notícias. Oferecimento. 12h31, TVB Notícias está de volta com uma história. Olha só, uma família levou um susto durante um safari na Tanzânia, na África. Um guepardo pulou no carro dos turistas. Dá só uma olhada nessa imagem. Cinco estreias chegam às telonas hoje e entre as produções tem 3 filmes nacionais. E para quem não quer gastar dinheiro, também tem opções de graça aqui na região. Hoje já tem sessão no MIS de Campinas. Aí, ótimas dicas, e com essas dicas o TVB Notícias termina aqui. Uma ótima tarde para você. Vem aí o Jair Duprá no comando do Balanço Geral. Tchau, tchau.